tarde a todos. Eu vou começar por dizer que me apresento aqui perante vós coerentemente muito constipada, tendo em conta o tema do Congresso e o tema da minha própria comunicação. Eu estou muito constipada, tenho, além disso, de tempos a tempos, ataques de tosse épicos e, portanto, espero que nada disso aconteça nestes minutos. Queria começar por agradecer também, obviamente, à organização, a forma como, muito tardiamente e de forma um tanto ou quanto precipitada, como se verá, me deixou, enfim, inserir-me no programa, colar-me a uma mesa e estar aqui hoje a falar-vos. Mas, de facto, trazer a este Congresso de História das Ciências da Saúde uma comunicação sobre a obra de Michel Foucault, nomeadamente sobre a obra Naissance de la Clinique, em português, Nascimento da Clínica, que muitos conhecerão, espero. Trazer aqui tal reflexão pareceu-me inevitável. E, portanto, é sobre isso que venho falar-vos. Nascimento da Clínica, cuja primeira edição foi publicada em 1963, apresenta como que uma leitura alternativa do surgimento da medicina moderna, contemporânea, na viragem do século XVIII para o século XIX. Sem pretender alinhar com a historiografia tradicional, nem tampouco esboçar uma história da medicina, aquilo que Foucault aqui procura desenterrar, de acordo com o método a que chama arqueologia, são as condições de possibilidade desta nova experiência médica. Tais condições de possibilidade devem ser indagadas a partir da relação entre o que é visto e o que é dito, o visível e o dizível, espacialização e verbalização. Em suma, a partir daquilo que o olhar médico alcança e daquilo que pode, portanto, enunciar. Privilégio, desde logo aqui, parece-nos, do olhar sobre a linguagem, como que procuraremos defender. Privilégio, contudo, de que Foucault procura demarcar-se ao afirmar uma simultaneidade ou complementaridade entre o olhar e o discurso, socorrendo-se de expressões como a de uma estrutura falada do percebido ou a de o olhar loquaz do médico. Se os cadáveres nos pareceram por vezes mudos, declarará já no século XIX o fisiologista Broussais, foi porque não soubemos interrogá-los. Esta frase de Broussais parece aludir também à complementaridade entre o olhar e a linguagem, denotando uma concepção discursiva do corpo, o corpo como um ser discursivo. Mas privilégio do olhar ainda, segundo julgamos, patente no facto de a ruptura que inaugura a medicina moderna provir da alteração das relações entre o que é visível e o que, pelo contrário, é invisível, mas que, num aparente paradoxo, dirige o olhar médico. É que o paradigma do invisível visível é aquilo que vai caracterizar esta medicina. Em Nascimento da Clínica, Foucault pretende também distanciar-se da vulgata historiográfica segundo a qual a passagem à modernidade da medicina assentou numa maior empiricidade, numa maior objetividade na análise dos corpos e da doença, no abandono de postulados teóricos obstrutivos. Refutando que a chave desta mudança seja a generalização da prática da autópsia, Foucault argumenta que a dissecação dos cadáveres, longe de ser proibida, era, à época, uma prática em pleno vigor. O que Foucault procura mostrar, sim, é que a clínica, que antecede a anatomoclínica enquanto experiência médica moderna, não se norteava no seu estudo sobre a doença por critérios geográficos ou espaciais, mas tão somente pelo encadeamento temporal da série dos sintomas. São, por isso mesmo, duas figuras distintas do saber. A clínica do século XVIII, herdeira ainda da leitura da doença do século XVII, uma leitura que se estende desde o Renascimento até finais do século XVIII, e a anatomia patológica, que em finais deste século XVIII vem romper com o anterior paradigma epistemológico. Note-se como esta leitura descontinuista da medicina, que Foucault aqui apresenta, na qual duas figuras do saber se vão adaptar uma à outra, fundindo-se então no método anatomoclínico tal como o conhecemos, atesta que Foucault não é um pensador do progresso histórico, mas, pelo contrário, das rupturas que obrigam a revisões epistemológicas. Urge então que enverdemos pelo tema que escolhemos para esta comunicação e pelo seu título, da esfera da autonomia à da vida e desta à morte, sobre o percurso da doença e nascimento da clínica. Título que acabou por resultar numa armadilha que nos criamos.
pleno de artifícios que atestam tanto a prevalência de certos postulados teóricos como uma precipitação de uma escrita que tantas vezes obstrui o pensamento. Trata-se, segundo este título, de analisar o percurso da doença em nascimento da clínica, estabelecendo para esse efeito uma espécie de cronologia. Pressupomos que houve um tempo em que a doença foi autónoma, livre, para depois lhe ser coartada tal liberdade, presa primeiro na teia da vida e depois ambas, doença e vida, capturadas pela morte. 3 fases, correspondendo a 3 leituras distintas do fenómeno patológico e que poderiam ser analisadas em termos de espaço, aqui sim denotando-se uma progressão. Da concepção clássica, que equivale ao século XVII, da concepção clássica de doença enquanto essência nosológica à de corpo doente que caracteriza o final do século XVIII em diante, o que há é uma progressiva assimilação do espaço de configuração da doença ao espaço da sua localização no organismo. Da essência nosológica ao corpo doente, o que vemos desenhar-se é um espaço comum, o espaço do interior orgânico. Que consequências terá isto para a doença? Detenhamo-nos primeiro no primeiro destes momentos. A medicina clássica do século XVII, cuja tónica era predominantemente classificatória e metafísica, entendia a doença a partir do modelo botânico. Com vista a uma nosologia de tipo botânico, a doença era arrumada num quadro capaz de tornar sensível o domínio invisível da doença. Quadro este organizado por famílias, géneros, espécies e as relações que aí se estabelecem, subordinações, divisões, semelhanças. Quadro, como diz Foucault, imóvel, sem espessura nem segredo, que, sendo anterior às percepções, as dirige a partir de um mundo plano, homogéneo, não métrico, onde as essências são definidas por analogias que descobrem a sua ordem racional, isto é, a ordem geral da natureza. O que nos ajuda, esta ordem geral da natureza, a esclarecer um certo caráter dúbio do que no título desta comunicação se expôs. É que, ao distinguir entre uma esfera de autonomia da doença e outra, sucedendo-lhe de vida, poderia parecer que a doença clássica era autónoma, mas que de algum modo carecia de existência. Não sendo de todo este o caso, o que é preciso é distinguir entre a natureza como categoria fundamental de enquadramento dos seres vivos, no século XVII, e a sua posterior ultrapassagem por uma categoria de vida que espelha um entendimento diferente do funcionamento dos seres vivos, assente agora num princípio interno, invisível, irredutível à representação e instaurando um corte entre a ordem dos seres e a ordem da linguagem. No qual o século XVII diz respeito, por isso, a doença comunga, juntamente com a vida, da ordem da natureza. Enquanto espécie natural, a doença brota, floresce e perece. A sua estrutura é, portanto, decalcada da estrutura de todos os seres vivos. Na sua investida sobre o organismo no qual se introduz na forma de uma essência acabada, a doença não obedece a isso senão a leis de simpatia, homologia ou mesmo de causalidade, no sentido do poder criador da doença de outras enfermidades. Quer isto dizer, de facto, que o espaço da doença e o espaço do organismo não comunicam entre si. A doença move-se livremente pelo espaço anatómico, servindo-se dos órgãos como suportes sólidos. Diz Foucault, logo nas primeiras páginas do Nascimento da Clínica, cito: paradoxalmente, nunca o espaço de configuração da doença foi mais livre, mais independente do seu espaço de localização do que na medicina classificatória, isto é, na forma de pensamento médico que na cronologia precedeu de perto o método anatomoclínico. Fim de citação. Como vão comunicar... peço desculpa, vou passar à frente para não vos maçar tanto e para tentar encurtar isto um pouco mais. Assim, da essência exterior que de fora se alojava no corpo, a doença passará a ser vista depois como algo cujo desenvolvimento se dá a ver no interior do organismo. Ela passa do exterior ao interior do organismo. Em termos de cronologia médica, o que acontece é que, no fim de um século XVIII, caracterizada ainda por uma clínica inteiramente dominada por um contexto ideal, pese embora o enquadramento institucional que o hospital vem conferir ao tratamento das doenças e à aprendizagem da medicina, uma clínica denotando ainda uma clara sobreposição do inteligível ao sensível e continuando a interrogar o tempo, o encadeamento dos sintomas, sem se interessar pelo corpo e pelo seu funcionamento, eis que tem início aquilo que Foucault designa como a idade de Bichat. Bichat,
que Foucault torna a personagem principal desta sua história, não da medicina, mas sobre a medicina, Bichat é o pai da anatomia patológica, autor da teoria do tecido como espaço primário do organismo. Com Bichat, o olhar médico deslocou-se já e definitivamente para o interior orgânico, onde faz assentar a possibilidade de um discurso científico sobre a doença. Aos tecidos e aos sintomas, que podem entender-se como o espaço e o tempo, a anatomia patológica juntará uma terceira dimensão, o volume patológico. Quer dizer, a doença adquire contornos sólidos na lesão corporal visível que a anatomia patológica recorta e que opõe à essência invisível da doença clássica, acentuando agora a possibilidade de uma divisibilidade espacial das coisas. Citamos Foucault no capítulo 8º, Nascimento da Clínica. Na experiência anatomoclínica, o olho médico deve ver o mal expor-se e dispor-se diante dele à medida que penetra no corpo, avança por entre os seus volumes, contorna ou levanta as massas e desce às suas profundezas. A doença não é mais um feixe de características disseminadas pela superfície do corpo e ligadas entre si por concomitâncias e sucessões estatísticas observáveis. É um conjunto de formas e deformações, figuras, acidentes, elementos deslocados, destruídos ou modificados, que se encadeiam uns com os outros, segundo uma geografia que pode seguir-se passo a passo. Não é mais uma espécie patológica inserindo-se no corpo onde é possível, é o próprio corpo tornando-se doente. Fim de citação. Do muito que haveria a retirar deste breve excerto, referiremos apenas essa elevação da doença na sua materialidade e esta bela ideia de que o patológico não se configura apenas no organismo, mas de que ele configura o próprio organismo. A ideia de que o patológico anatomiza, como diz Foucault. Recordemos então, a doença nunca foi tão livre como na era clássica. Parece-nos que a possibilidade de um recorte das lesões corporais retira de facto liberdade à doença. A passagem a um paradigma já não ideal, no qual a doença perde o estatuto de entidade metafísica para se dar a ver na sua forma concreta, material, acarreta, paradoxalmente, como notou Foucault, não apenas uma delimitação ou imposição de limites espaciais à doença, como a sua subsunção às leis orgânicas. Por contraponto à interior invisibilidade, a visibilidade da doença acaba por constituir um constrangimento à sua movimentação no interior do organismo. Da esfera da autonomia ou liberdade à esfera da vida, por isso, o estatuto da doença sai como que enfraquecido. Retomemos Bichat para mostrar como foi possível ir ainda mais longe. Confrontado com a dificuldade de saber o que no corpo era marca da doença e o que resultava da morte, Bichat conseguiu relativizar ou fragmentar o conceito de morte, descobrindo a morte, tal como fizera já com a doença, como uma presença pululante no corpo, passível de ser repartida no espaço e no tempo. Não já um ponto negativo absoluto, derradeiro, mas antes algo passível de uma observação. A dissecação dos cadáveres logo após a morte revelou ao olhar médico a existência de mortes parciais, mortes múltiplas mas não simultâneas, detectando a falência sistémica do corpo nos seus vários momentos e ligações. Ultrapassando a doença enquanto chave de compreensão do corpo, a morte, que é o verdadeiro a priori histórico da medicina moderna, aquilo que a torna possível enquanto ciência, a morte será utilizada pela medicina como instrumento técnico-conceptual. Os mecanismos próprios da morte e a rede orgânica que estabelecem permitem compreender tanto as sequências patológicas como as dependências orgânicas. Doença e vida só podem já ser lidas à luz da morte. É à morte, enquanto aquilo mesmo que as nega, que ambas vêm dizer a sua verdade. A morte surge então como o cume de um triângulo em cuja base se alinham, como entidades equivalentes, se quisermos, ou com o mesmo nível, a doença e a vida. Assim, é possível ao século XIX descobrir, examinando os cadáveres, uma doença regida por figuras e leis próprias, que não são já aquelas que a representação clássica havia atribuído, mas que, fixando uma rede espacial para o desenvolvimento patológico, definem as suas regras e permitem antever as suas rotas. O que, como mostra Foucault, faz assemelhar os fenómenos patológicos a processos vivos, mostrando a sua articulação com os processos fisiológicos e permitindo, pela primeira vez, identificar doença e vida
na noção de vida patológica. Daqui decorre, em primeiro lugar, que a doença só pôde caber no conceito de vida a partir de um alargamento do próprio espectro da vida, de molde a acolher no seu seio tanto o elemento fisiológico como o patológico. Quer dizer, o mal fez entrada na vida, mas fê-lo não à maneira antiga, como algo que do exterior se aloja aí, mas, pelo contrário, como potência intrínseca. Dissemos potência? Não, potência não é o termo correto, pois potência pressuporia a atualização, ou não, da doença. Bem pelo contrário, o que se pretende provar é a inevitabilidade do cumprimento da doença na vida. Para tal, é fundamental levarmos em conta que Bichat, privilegiando a morte natural sobre a morte violenta, inclui na categoria de doença a noção de degeneração ou desgaste tissular, isto é, a ideia de que o mero funcionamento do organismo caminha desde o nascimento para a morte do indivíduo. O que nos leva, num salto, à tese mais importante de Bichat, conforme lido por Foucault. O homem não morre porque adoece, mas é porque pode morrer que o homem adoece. Explicitando um pouco, em Nascimento da Clínica, segundo entendemos, Foucault joga com aquilo que chamamos de dois níveis da relação da morte com doença e vida. Um nível epistemológico, que acabámos de analisar, e um nível ontológico, a que chegamos agora com esta sentença de Bichat. O tema da possibilidade, do poder ser para a morte, a trazer Heidegger para o meio de nós, é o elemento-chave da relação da doença com a morte. Mas nesta relação os termos inverteram-se. A morte deixou de ser um efeito da doença para se tornar a sua causa. Citamos Foucault no capítulo 9 do Nascimento da Clínica. É um excerto que permite distinguir precisamente estes dois níveis. Diz assim: mais acima, a morte apareceu como a condição deste olhar que recolhe, numa leitura das superfícies, o tempo dos acontecimentos patológicos. Permitia à doença articular-se finalmente num discurso verdadeiro. Tínhamos aqui o nível epistemológico. Ela aparece agora como a fonte do próprio ser da doença, a possibilidade interna à vida, porém mais forte do que ela, que a faz gastar-se, desviar-se e, enfim, desaparecer. A morte é a doença tornada possível na vida. Fim de citação. A doença, pelo que vemos, deve tanto à vida quanto à morte. O que vem abalar e confundir ainda mais o seu estatuto é que, se, dando a doença a conhecer o laço profundo que existe entre vida e morte, poder-se-ia cair na tentação de a colocar entre parênteses, afinal ela pode ser apenas o intermediário entre vida e morte, por outro lado a doença é um elemento sine qua non daquela relação mais funda entre vida e morte, não sendo nunca legítimo parentizá-la. Bem pelo contrário, a doença, diz-nos Foucault, e cito de novo, perdeu o velho estatuto de acidente para entrar na dimensão interior, constante e móvel da relação da vida com a morte. Fim de citação. Por fim, o tema do desvio, um belo tema. A doença é desvio interior da vida, movimento irrefletido da vida numa direção outra que não a normal, se quisermos, que não a direção normal. Quer dizer, a vida concorre para a sua própria morte, imune-se do patológico para esse efeito. Desvio da vida sobre si própria, a doença é ela própria, uma vida que conduz, ou que se conduz, se quisermos, à morte. A doença revelar-se-á, contudo, desvio de desvio, na medida em que a sua marca sobre o organismo se revela num caráter sempre individual. Desvio perpétuo de si próprio, o mórbido é, por isso, aquilo que confere individualidade ao corpo vivo. Não há doença e depois morte iguais, afirma Foucault. Elas são a diferença de si próprias. O mórbido confere singularidade à vida, porquanto a vida encontra aí, na morte que se anuncia, a sua mais diferenciada figura. E cito Foucault no capítulo 9 do Nascimento da Clínica. O mórbido é a forma rarefeita da vida, no sentido em que a existência se esgota, se extenua no vazio da morte, mas, igualmente, no sentido em que ela ganha nele o seu estranho volume, irredutível às conformidades e aos hábitos, às necessidades recebidas, um volume singular, que define a sua absoluta raridade. Estamos quase a terminar. Não sem antes notar que este acentuamento da importância da doença enquanto mediador entre vida e morte vai contrastar com aquilo que pode ser considerado o seu triste destino epistemológico. É que a espacialização absoluta da experiência médica, isto é, a assimilação definitiva da doença ao espaço do organismo, acaba por resultar no desaparecimento ou na perda de individualidade da doença, no desaparecimento do seu ser. Isso aconteceu, segundo Foucault, no início do século XIX, com os trabalhos de Broussais, aqui já citado, e com a sua descoberta da irritabilidade tissular como resposta à perturbação causada por agentes tanto externos como internos.
Citamos Foucault a este respeito no capítulo 10, Nascimento da Clínica. Então, e aí está a grande descoberta de 1816, desaparece o ser da doença. Reação orgânica a um agente irritante, o fenómeno patológico não pode mais pertencer a um mundo em que a doença, na sua estrutura particular, existiria de acordo com um tipo imperioso que lhe seria prévio e em que ela se recolheria uma vez afastadas as variações individuais e todos os acidentes sem essência. Insere-se numa trama orgânica em que as estruturas são espaciais, as determinações causais, os fenómenos anatómicos e fisiológicos. A doença nada mais é do que um movimento complexo dos tecidos em reação a uma causa irritante. Aí está toda a essência do patológico, pois já não há nem doenças essenciais nem essências das doenças. Fim de citação. É curioso por isso que, como nota Foucault, a especialização absoluta da experiência médica derive não da integração definitiva da anatomia normal e patológica, mas sim dessa tentativa de compreensão do fenómeno mórbido, a qual culmina, como vemos, numa desessencialização da doença. Terminando, assumimos a falha. O título desta comunicação estabelece uma cronologia cujos marcos acabamos por perceber não ser possível verificar no texto de Foucault, o qual, de resto, acaba por contradizer a ordem da cronologia que estabelecemos. Em Nascimento da Clínica, Foucault só refere a inclusão da doença na categoria da vida depois de ter aludido à possibilidade de conhecer a vida a partir dos movimentos da morte. Quer dizer, é já munida da morte como grelha de leitura que a medicina passa a entender a doença como vida. Sem, pois, nos darmos conta, replicamos no título postulados teóricos dos quais não conseguimos despegar-nos, mormente a ideia de uma precedência da vida à morte. Nada mais contrário a Foucault, como acabamos de ver. Muito obrigada pela vossa atenção.